no meu celular. Olá, meus amores, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula. Aula do que mesmo, Pro Alessandra? De português. Eu gosto de português. Apesar de que eu gosto um pouquinho mais de matemática. Ai, olha, Pro Alessandra, de verdade, eu gosto mais de matemática, mas eu também sei que para fazer matemática, geografia, história, ciências, até artes, eu preciso do português. Então, eu aprendi a gostar dele também, mas gosto mais de matemática. Mas português é em tudo mesmo. Se você está andando na rua, você quer pegar um ônibus, você precisa ler o nome do ônibus. É verdade. Se você está ali vendo um cartaz, você tem que interpretar o que está no cartaz para saber qual o intuito daquele cartaz. Pro Alessandra, ou seja, nós precisamos mesmo do português. Para tudo, né? É verdade. E o que nós vimos de português no livro foi muito legal. E aí nós temos uma atividade sobre o livro, né? Sim, meus amores, hoje nós iremos falar sobre onomatopeia, interpretação de texto. Nós iremos falar sobre artigo definido e indefinidos. São matérias maravilhosas que trabalhamos em sala de aula, tanto eu quanto a Pro Alessandra. Lembram que para fazer uma interpretação boa de problemas, necessário era vocês lerem? Do texto também. Necessário é ler, reler, treler, tá bom? Quadriler. Ler bastante, com bastante cuidado, com bastante carinho, para que quando vocês forem responder, a resposta já esteja na ponta da língua, não é mesmo, Pro Alessandra? Exatamente. E uma coisa que eu percebi e que já falei com eles é que quando a interpretação de texto, a resposta está ali no texto. Por isso tem que ler com atenção. Porque às vezes tem um texto falando de um assunto que já é do nosso cotidiano, já conheço. E quero dar minha opinião. Mas se nós estamos interpretando um texto, a resposta tem que estar lá no texto, tem que ser de acordo com o texto, não é verdade? Isso mesmo, Pro Alessandra. E também nós iremos falar de artigos definidos e indefinidos. Quem lembra? Eu lembro. Eu também lembro. Eu gostei. Foi uma aula bem gostosa, não foi, Pro? Foi, eu gostei muito. Tá, Igual então agora, relembrando. se você Pro, falar então... assim, turminha, eu vou ganhar neném e uma professora vai assumir a sala. Eles não vão saber que professora que é, não é verdade? Verdade, Pro? Mas quando você falou assim que você vai ganhar neném, a Gabi, e a professora Alessandra vai assumir, já sabe que professora que é. Então, que artigo que é esse? Artigo definido. Porque você já definiu quem é a professora, não é? Verdade, Pro? Fácil, não é mesmo? Eu gostei. Eu também. E também, Pro, nós iremos trabalhar um pouquinho sobre onomatopeia. Vocês lembram lá das historinhas em quadrinhos? Para que serve essa onomatopeia, pessoal? Lembra lá dos ruídos, dos gritos, dos barulhos que são interpretados através de desenhos e aí elas dão vida ao fonema, à escrita? É isso, Pro Alessandra? Deixa eu ver se eu acho agora. Eu achei tão legal. E assim, na hora que você está vendo a história em quadrinho, que você vê ali o escrito, o barulho, você já lembra do barulho. É muito legal. Você isso já mesmo. interpreta na hora que barulho que é aquele, só de olhar. Sim, barulho de chuva, barulho de campainha, barulho de gritos, barulho de ruídos, não é mesmo, Pro? Exatamente, é muito legal. E eles gostaram, viu, Pro? Aqui, essa parte aqui, ó, não é, Pro? Isso, aqui. Bem legal. Isso mesmo, Pro Alessandra, maravilhosa. Dormir, quebrar as coisas. Ai, quando é bomba, bum! Só de escrever bum, você já imagina o barulho. É verdade, Pro. Então, eu vou mostrar para eles aqui na tela como que foi a atividade que nós elaboramos. E eles vão fazer aonde essa atividade? No caderno, com muito capricho, utilizando caneta azul ou preta e as outras canetas para detalhe, como a Pro sempre está falando. Outra coisa, prestando atenção, pessoal, e fazendo uma caligrafia maravilhosa, não é mesmo, Pro Alessandra? Sim, pular linhas de uma atividade para outra. Quando for resposta, é lápis. Porque se estiver errado, dá tempo de vocês corrigir. Mas para escrever é a caneta, que nem a Pro falou. E outra coisa, a Pro, vocês já estão treinando a caneta. Então, tá em casa, faz com calma, não precisa fazer correndo. Tenho certeza que o caderno de vocês vai ficar lindo. Eu também, Pro. Então, eu vou mostrar para eles, tá bom? A atividade, Pro? Tá ok, vamos lá. Bom, a atividade nós fizemos em apresentação para poder ficar visível para vocês.
E na hora que estiver fazendo em casa, vocês vão dar pause para poder copiar, tá bom? Aí tá assim, leia as frases a seguir. Tem 2 frases aqui. Vocês vão escrever essas 2 frases no caderno de vocês para responder as perguntas que eu vou mostrar agora. Vão dar pause aí e escreva. Aí a pergunta tá assim. Tem a pergunta A e a pergunta B. A pergunta A, observe as 2 frases. Tem início com artigos diferentes. O sentido dessa frase é diferente quando o artigo muda. Por quê? Explique. Vocês já sabem, nós até fizemos uma brincadeira agora, né, Prof. Fabi, quando você me apresentou? Isso mesmo, pro Alessandra. Então, eles já sabem até essa resposta. E o B tá falando para vocês fazerem uma frase. Aí eu vou fazer uma frase exclamativa que tem um artigo indefinido. Uma frase interrogativa que tenha um artigo definido. Vocês viram que tem um artigo aí. Exclamativa, interrogativa e declarativa vocês já conhecem também. Mas não esqueça que tem que pôr junto o artigo, tanto definido ou indefinido, no masculino ou no feminino. A pergunta já está aqui, tá bom? Então copia no caderno e faz a frase de vocês. Depois nós vamos ter esse cartaz. O cartaz, como eu vou colocar no caderno? Não precisa. Se alguém quiser imprimir, tiver impressora, quiser imprimir esse cartaz, pode imprimir e colar no caderno. Mas não precisa, tá? Quem não tiver, não precisa. É só colocar assim que a atividade é do cartaz sob o dia contra o trabalho infantil. Que aí a professora Alessandra Fabiane e até a professora do presencial já vai saber que cartaz que é esse, tá bom? Aí tá assim, leia o cartaz. Vocês vão analisar esse cartaz. Tem algumas coisas escritas, tem desenho, porque vai ter umas perguntas. Vamos lá para a pergunta? O cartaz apresenta a palavra sim, que se relaciona à imagem. Olha a palavra sim aqui, ó. Que imagem é essa que ele quer dizer com o sim? Da criança que usa vassoura? Da criança que usa um tabuleiro? Do lápis que indica o estudo? Do martelo que indica o trabalho? Aí vocês têm que saber de que esse sim está falando. Isso vocês estão interpretando um cartaz. Vocês viram que interpretação de texto não é só de um texto. Você pode interpretar um cartaz, um quadrinho, vocês podem interpretar um problema de matemática, né, Pro? Isso mesmo, pro Alessandra. E aí, agora nós temos aqui um quadrinho que tem o que aqui? Olha só, tá o Cascão e o Cebolinha e ele escutou um barulho, olha lá. O barulho tá interpretando em palavras, né? Ele saiu correndo. O Cebolinha já conhece quem é o Cascão, ele só responde, tchau, Cascão. O Cascão entra correndo, a mãe olha, Cascão, isso é você? Fui. Então, vamos ver a pergunta referente a esse quadrinho. Que palavras foram usadas na história para indicar sons e ruídos? Que palavras foram essas? Que nome se dá para palavras utilizadas para imitar sons e ruídos? Olha, tá fácil essa, hein? Agora vocês vão escrever esse pequeno texto no caderno de vocês. E depois que escrever, responder as perguntas, tá? Então, agora vocês podem dar pause aqui e escrever, tá bom? E depois, consultando o dicionário, vocês vão procurar essas palavras que apareceram no texto. Às vezes tem palavras que vocês não conhecem. Quando vai olhar no dicionário, falam, nossa, era só isso! Então, o dicionário é um amigo muito legal. Pro, eu tô sem meu dicionário, não tem dicionário. Lá no celular tem o dicionário online, não é, Pro Fabi? Tem sim. Aí vocês vão lá no dicionário online e colocam o nome dessa palavra e vocês vão conseguir saber o que é e escrever na frente o significado dela, tá bom? Depois, vocês vão substituir a palavra grifada por outra do mesmo sentido. Vocês vão continuar pesquisando no dicionário. Então, tá aqui, ó. Reparei que estava tudo limpo. Reparei. O que vocês podem colocar no lugar? Por exemplo, observei que estava tudo limpo. Entenderam? Então, vocês vão substituir a palavra grifada por uma outra que tenha o mesmo sentido. A frase vai continuar com o mesmo sentido, tá bom? Por último, nós temos a pergunta 3 e 4. A 3 está assim, a casa era. Vocês vão ler lá no texto, saber se ela era grande, enorme ou minúscula. E o 4 é relacionar a coluna 1 com a coluna 2. Pro, como que eu faço isso? No caderno.
tudo que está aqui em preto, tudo que está aqui na tela é em caneta. O que é de lápis é o que vai ser a resposta, que não está aqui. Por exemplo, aqui, olha, que está o número 4, vocês podem colocar de caneta vermelha, que nem a Pro Fabi, que é as coisas, que é os detalhes, né, Pro? Isso mesmo, Pro Alessandra. E aí depois você está assim, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Vocês vão escrever de azul ou de preto. E vocês desenham a coluna no caderno de vocês também, tá bom? E faz essa relação. E isso daqui é o de português, viu como tá fácil? Por que tá fácil? Porque foi tudo que veio em sala de aula, né, Prof. Fabi? Sim, verdade. Então, se foi tudo que eles viram, tá fácil, porque eles aprendem muito fácil. Eu percebi que essa turminha, tanto de manhã quanto à tarde, Prof. Fabi, o que eu acompanhei, eles são muito dedicados. Sim, Pro Alessandra, sempre estou falando isso com eles, tanto os alunos quanto os pais. São pais bem dedicados também, viu? Você vai gostar. Ai, que legal, porque o quarto B e o quarto D eu já tenho eles aqui no grupo e olha, tô amando os pais, os alunos também. Que maravilha, Pro. É tão gostoso termos, né, essa parceria de pais, alunos e professores. Isso, é fundamental para o desenvolvimento deles, ter o apoio aí dos professores e dos pais, né? É verdade, Pro. Ah, então hoje a aula é essa de português. Amei estar com vocês, com você também, Prof. Fabi. Até a próxima aula. Meus amores, beijo, até a próxima aula. Eu também amei estar com você, Pro Alessandra. Meus amores, faça com bastante amor e carinho, tá bom? E até a próxima aula. Beijos. Beijo.